Essa é uma das maiores polêmicas da Fórmula 1 nesse ano de 2022. A Mercedes não quer deixar o osso, ela quer continuar utilizando um conceito duvidoso no seu W13 e que, teoricamente, poderia prejudicá-la nesse ano de 2022. Mas por que ela planeja continuar testando essa questão? Por que isso está acontecendo? É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E realmente, galera, a Mercedes trouxe aí alguns conceitos nesse ano de 2022 completamente diferentes para a Fórmula 1. O carro da Mercedes, de certa forma, veio bem diferente tanto da Ferrari quanto Red Bull e das outras equipes no grid da categoria, principalmente por conta dos seus side pods extremamente estreitos. Para quem não sabe o que é side pods, eu sei que muita gente já sabe, mas é importante a gente sempre vir falar aqui para vocês, é justamente aquela parte lateral do carro que recebe a ventilação, o ar que vem da frente do carro, recebido ali por aquelas laterais e que vai diretamente pelo radiador, o que esfria a água que chega ali ao motor e resfria também a unidade de potência. Isso é extremamente importante, mas também é obviamente a casa de diversos componentes elétricos e outras questões no carro da Fórmula 1. A Mercedes diminuiu esses side pods, o que teoricamente geraria um pouco mais de calor em seus carros. Mas apesar disso, também diminui e muito o arrasto aerodinâmico, o que ajuda demais na velocidade final nas retas. Essa tecnologia é muito utilizada principalmente na aeronáutica, em diversos caças, por exemplo, dos Estados Unidos, do Brasil e basicamente em todo o mundo. Ou seja, é uma tecnologia que saiu da aeronáutica e chegou à Fórmula 1. Mas isso também acabou gerando outros prejuízos importantes para a Mercedes. Prejuízos esses que acabaram ferrando a equipe em diversos momentos desse ano, justamente porque geraram grande parte do porpoising sofrido pelo W13. É claro que eu já fiz outros vídeos falando sobre essa questão, explicando por que esse conceito de side pods pequenos, zero side pods, acaba favorecendo maior porpoising. Se você quiser encontrar esses vídeos, estão todos aqui em vídeos mesmo do Hora do Piloto. Mas para você não perder mais vídeos como esse, é importante demais que você já se inscreva e ative o sininho. E claro, não esquece, já deixa o like desse vídeo para não esquecer mais pro final. Mas enfim, por que esses side pods prejudicam tanto o W13 com relação ao porpoising? Por que pelo menos prejudicavam até pouco tempo atrás? Simplesmente porque eles deixam o assoalho do carro da Mercedes muito mais exposto, o que aumenta a flexibilidade. Aumentando a flexibilidade desse assoalho, o que acontece basicamente é que ele encosta no chão em um certo momento. E encostando no chão, o ar que vinha muito rápido passando pela parte da frente do carro, deixa de passar por baixo desse carro da Mercedes. O que faz com que esse carro que nesse momento está extremamente baixo, seja arremessado para cima. Sendo arremessado para cima, o ar volta a passar por baixo, o que gera novamente pressão aerodinâmica, o que faz com que ele toque novamente no chão. E isso cria um efeito de quicadas, que é o famoso porpoising. O bouncing também é favorecido, porque para que esse efeito aconteça de forma efetiva e eficaz, é necessário que o carro da Mercedes em si seja um pouco mais rígido do que o normal, o que acaba criando uma bola de neve extremamente complexa e que realmente causa grandes prejuízos, ou pelo menos causava grandes prejuízos para a equipe alemã. Mas sabendo de todos esses problemas, por que a Mercedes não deixou de utilizar esse conceito nesse ano de 2022 e insiste em tentar consertá-lo em seu W13? O diretor de engenharia Andrew Chauvelin, que é um dos caras mais importantes da Mercedes nesse momento atual, falou tudo sobre essa situação, ou pelo menos muito sobre ela. Ele disse basicamente que seria contraproducente retirar esse conceito aerodinâmico no meio da temporada de 2022, justamente porque excluí-lo significaria praticamente começar um carro do zero, o que talvez não seria a melhor opção para a equipe Mercedes. Mas ele admite, para o ano de 2023 existe sim grande possibilidade desse conceito acabar sendo excluído do W13. Isso, obviamente, se ele não demonstrar sua eficiência esperada desde o início do ano. Não achamos que modificar nosso pontão mudará nosso nível de competitividade. Certamente não temos essa mentalidade,
mas não sentimos que precisamos ter uma Mercedes com essa aparência. Desde o início do ano, estudamos a carroceria das outras equipes de ponta, a outra do grid, certamente pensando que ano que vem para encontrar ideias. Não vamos necessariamente pegar a ideia de outra equipe. Estamos olhando para combinações das diferentes conceitos. E a partir daí ele já admite que, de certa forma, para o ano de 2023 já existe um estudo árduo da Mercedes para entender quais equipes exatamente têm performado melhor com esse novo regulamento de 2022. E claro que existe a possibilidade da Mercedes acabar copiando parte destas outras equipes, principalmente relacionada a essa questão dos side pods da equipe alemã. No fim das contas, ele ainda admite, esse ano a mudança ali da aparência é bem improvável na equipe Mercedes, mas ele não descarta que isso venha a acontecer no ano de 2023. Na verdade, ele admite que é a situação mais provável de acabar acontecendo na temporada seguinte. É um processo gradual, mas não acho que fundamentalmente nosso carro mudará muito de aparência nesta temporada. Por outro lado, ficaria surpreso se o carro do próximo ano fosse semelhante. É claro que no fim das contas, esse conceito aerodinâmico ali do Zero Side Pods acabou não sendo uma das coisas mais interessantes de serem faladas nesse ano. Muito se falou sobre isso, sobre essa troca do conceito, principalmente no início do ano de 2022, quando a Mercedes começou a utilizá-lo em seu carro, e aí realmente foi algo que todos os fãs da equipe alemã falaram com relação a isso, dizendo que deveria voltar ao conceito de Barcelona porque ele era melhor. Agora, passando todas essas corridas que aconteceram, desde o GP do Bahrein até o último GP da Hungria, a gente percebe que houve sim uma grande evolução, onde principalmente na Hungria, a equipe alemã conseguiu sim ter um bom desempenho, mesmo utilizando esse conceito de Zero Side Pods. Mas de qualquer forma, para eles conseguirem solucionar todos os problemas foi um trabalho muito árduo. Inclusive, lá no GP de Le Castel, por exemplo, a Mercedes fez diversos testes. Entre eles, uma asa um pouco maior, uma asa um pouco menor, ou trocaram ali outras questões relacionadas à temperatura dos pneus, tudo acabava gerando benefícios, mas prejuízos junto com isso, o que acabava gerando ali um placar 0-0 para a Mercedes de certa forma. Isso tudo mais aparenta uma guerra de engenharia dentro da equipe Mercedes propriamente dita. Enquanto uma asa grande, segundo Lewis Hamilton, servia praticamente como um paraquedas para o carro, uma asa pequena acabava gerando problemas nas curvas de alta. E quando a temperatura dos pneus era regulada, muitas vezes ela ultrapassava a janela ideal. Mas isso foi algo que precisou ser realmente ajustado da melhor forma possível no decorrer desse ano, para que a Mercedes chegasse, por exemplo, nesse GP da Hungria de Fórmula 1 com o desempenho que ela teve. Mas de qualquer forma, esse conceito Zero Side Pods continua sendo de certa forma muito, mas muito polêmico mesmo, e ainda continua gerando certos comentários, não apenas dos fãs, mas também dos próprios comentaristas e especialistas da Fórmula 1, que dizem que ele deveria de certa forma ser abolido da equipe alemã de qualquer forma possível. Isso porque, aparentemente, ele gera mais prejuízos e incertezas do que certezas e vantagens para a equipe Mercedes. Mas será mesmo que esse novo modelo Zero Side Pod é tão prejudicial para a Mercedes? Será mesmo que de certa forma seria contraproducente mudar ele nesse momento, mas ele sim é um peso para o W13? Será mesmo que é assim que funciona? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que se a Mercedes tivesse side pods parecidos com os da Red Bull ou da Ferrari, você acredita que a Mercedes teria sim chance de batalhar pelo título mundial em 2022? Ou você acredita que o buraco é muito mais embaixo e a Mercedes já está se encontrando no fundo do poço nessa temporada? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Na verdade, eu falo desde o início do ano. O conceito Zero Side Pod, apesar de aumentar essa possibilidade de porpoising no W13, é um conceito inovador e extremamente inteligente. E eu acredito que se for para acontecer, outras equipes vão acabar utilizando esse conceito nos próximos anos, mas já com os problemas praticamente todos consertados. Claro que eu vou trazer um vídeo falando principalmente com o George Russell explicando um pouco mais sobre esse assunto. Ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Ele disse basicamente que outras equipes ainda vão passar por momentos de desespero e complicações com esse novo regulamento de 2022, justamente porque existem algumas armadilhas que a Mercedes passou com antecedência e que outras equipes devem passar
posteriormente. Se você quiser assistir esse vídeo, é sempre importante que você já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para não perder os vídeos novos do Hora do Piloto. Mas de qualquer forma, o que acontece basicamente é que é um conceito extremamente inovador e que na minha concepção gerou mais benefícios, pelo menos no longo prazo, do que prejuízos para a equipe alemã. O que acontece basicamente é que, como eu falei no início do vídeo, o arrasto aerodinâmico se torna um pouco menor, ou melhor dizendo, muito menor. E a outra questão que acaba prejudicando a Mercedes e aumentando o porpoising também é algo que beneficia a equipe alemã e muito, que é a exposição do assoalho. Apesar dele se flexionar mais e acabar aumentando a possibilidade desse fenômeno aerodinâmico, essa flexão do assoalho também aumenta a eficiência do efeito solo, o que é outro ganho para a Mercedes. Claro que no início da temporada isso não foi tão benéfico. É difícil conseguir chegar ali em um momento de alta eficiência com um conceito completamente inovador. Mas acredito eu que se ela continuar desenvolvendo esse conceito, principalmente para o ano que vem, a tendência é que ela tenha sim a oportunidade de ter um carro mais veloz de retas e, além disso, muito mais eficiente em relação ao efeito solo. Situação que poucas equipes terão para o ano que vem. O assoalho é a parte que mais importa para a geração de pressão aerodinâmica nessa nova era da Fórmula 1. E aparentemente a grande tendência é que a Mercedes tenha dominado isso muito mais do que outras equipes através desse projeto aí, desse momento, desse investimento de pesquisa e desenvolvimento do W13 para esse ano. Foi difícil? Foi. Foi muito sacrifício? Foi. Mas é bem provável que os benefícios venham com muito mais força do que nos carros da Ferrari e da Red Bull para os próximos anos da Fórmula 1. Inclusive, isso já tem se mostrado nesse ano de 2022, até porque a Mercedes, mesmo utilizando esse conceito Zero Side Pods, ao contrário do que muitos fãs vêm falando aí, fãs da Fórmula 1, que a Mercedes iria conseguir investir no carro, de se desenvolver, mas ao mesmo tempo a Ferrari e Red Bull também se desenvolveriam e esse gap continuaria. Não é isso que nós estamos vendo. A gente vê uma Mercedes que resolve seus problemas, desbloqueia um pouco mais de desempenho do carro e se aproxima cada vez mais da Red Bull e da Ferrari, que obviamente também tem desenvolvido o F175 e o RB18. A gente percebe que existe sim uma curva de crescimento mais acentuada da Mercedes, mesmo sem a equipe alemã gastar tanto quanto Ferrari e Red Bull no desenvolvimento de seus carros. Na verdade, é bem aparente que ela apenas tem consertado os problemas que são tão evidentes do W13. Problemas esses que aparentemente foram anulados parcialmente e talvez em algumas pistas até totalmente em seu carro. E não é à toa que nesse ano, nesse último GP da Hungria principalmente, nós já pudemos ver de certa forma uma Mercedes andando muito melhor, mais próxima de Ferrari e Red Bull. Claro que esse GP específico traz algumas peculiaridades, algumas características diferenciadas que podem sim ajudar a Mercedes. Mas para a gente saber se a equipe alemã terá condições de andar próximo de Ferrari e Red Bull nos próximos GPs, aí a gente vai precisar esperar principalmente esse GP de Spa de Fórmula 1. Mas até esse exato momento, a impressão que me fica é que realmente a Mercedes está sim andando muito melhor do que antes, no início do campeonato, por exemplo, de 2022. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta ela aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!